Eu sempre soube que era diferente, mas nunca imaginei o quanto. Meu nome é Elara, tenho 19 anos, e minha vida no clã Lua Prateada sempre foi um eterno lembrete de que eu não pertencia completamente a lugar nenhum. Enquanto minhas primas exibiam marcas prateadas complexas e brilhantes que denunciavam poderes especiais, minha própria marca era apenas um contorno pálido na palma da minha mão direita, tão fraca que os anciãos precisavam se esforçar para enxergá-la. Meus tios, que me criaram após meus pais morrerem em uma epidemia misteriosa, nunca perderam a oportunidade de me lembrar que eu era uma decepção para a memória deles. Olhe para Lisandra, minha tia Maeli sussurrava enquanto nos preparávamos para o ritual de unificação, a cerimônia mais importante do ciclo lunar. Minha prima, com seus 20 anos perfeitos e uma marca que brilhava como estrelas entrelaçadas no pulso, recebia os cuidados especiais reservados apenas para as consideradas abençoadas. Por que você não pode ser mais como ela? Talvez assim encontrássemos alguém disposto a aceitá-la como companheira secundária. As palavras doíam, mas eu já estava acostumada. Durante anos, me sentei sozinha em todos os eventos importantes, observando enquanto outros formavam vínculos e encontravam seus lugares no mundo. O grande salão cerimonial das Montanhas Eternas estava especialmente deslumbrante nesta noite, com as runas ancestrais nas paredes emitindo uma luz suave que se misturava ao brilho das marcas dos presentes. Como sempre, me dirigi ao último banco, perto das colunas de pedra onde as sombras se escondiam, meu lugar designado por anos de tradição e humilhação. Enquanto observava os representantes dos outros clãs entrando, meu coração apertou quando vi Kael, o alfa do clã Sol Dourado, atravessar os portões principais. Com seus quase 2 metros de altura, ombros largos e olhos âmbar que pareciam ver através da alma de todos, ele era lendário não apenas por seu poder de guerra, mas por sua recusa em encontrar uma companheira destinada. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu baixei meus olhos quando seu olhar varreu o salão, sentindo o calor subir em meu rosto. Alguém como ele jamais notaria alguém como eu, uma garota com uma marca quase invisível, sem linhagem importante ou poderes especiais. Mas então algo estranho aconteceu, minha palma começou a formigar, um calor suave que rapidamente se transformou em uma pulsação quase dolorosa. Quando levantei os olhos novamente, Kael estava parado diante de mim, seu rosto imponente mostrando uma expressão de choque absoluto. Sua própria marca, um sol dourado intricado sobre seu peito, brilhava com intensidade cegadora, e eu percebi com incredulidade que a luz vinha diretamente da minha mão, onde minha marca outrora pálida agora irradiava prata líquida que iluminava toda a área ao meu redor. Você é minha, sua voz ecoou não apenas pelo salão, mas por todo o meu ser, minha companheira destinada desde os primórdios de nossos clãs. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer gritaria, e eu senti o mundo desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Mas o que eu descobriria a seguir mudaria tudo. Minha mente imediatamente retrocedeu para todos os momentos de solidão que marcaram minha vida no clã Lua Prateada. Lembrei-me dos festivais de Lua Nova, quando as crianças exibiam orgulhosamente suas marcas recém-manifestadas, enquanto eu tentava esconder minha palma quase imaculada. Meus tios, Orin e Maelis, sempre me trataram com uma mistura de obrigação e ressentimento, como se cada migalha que eu comesse fosse um fardo injusto para nossa linhagem. Seus pais eram tão promissores, Orin costumava dizer com um suspiro pesado, imagine nossa decepção quando sua marca se mostrou, bem, quase inexistente. Lisandra, minha prima, era tudo o que eu não podia ser. Com seus cabelos loiros perfeitos e olhos prateados que capturavam a luz da lua, ela era a favorita não apenas da família, mas de todo o clã. Enquanto eu passava horas na biblioteca estudando histórias ancestrais, meu único refúgio, ela treinava com os guerreiros mais habilidosos, sua marca brilhante concedendo-lhe acesso a todos os privilégios. Agora, aos 20 anos, ela era considerada a candidata mais provável para se unir a um líder importante e fortalecer nossas alianças. Especialmente com Kael,
o alfa do clã Sol Dourado que todas as mulheres sussurravam ser o parceiro mais cobiçado de todas as montanhas eternas. Kael. Seu nome era precedido por lendas. Aos 28 anos, ele já havia unificado 3 clãs menores sob sua bandeira, não através de força bruta, mas de estratégia implacável e compaixão inesperada. Seu clã, o Sol Dourado, era conhecido por valorizar não apenas o poder das marcas, mas a força de caráter. Ainda assim, ele rejeitara todas as pretendentes que se apresentaram nos últimos 5 anos, alimentando rumores de que esperava por algo, ou alguém, específico. Sua vulnerabilidade, como descobri mais tarde em nossas primeiras conversas íntimas, vinha da perda de seus pais durante a Grande Guerra Tribal, deixando-o órfão aos 15 anos e forçando-o a assumir responsabilidades para as quais não estava emocionalmente preparado. Eu senti você antes mesmo de entrar no salão, ele me confessou na primeira noite após o reconhecimento, quando nos encontramos nos jardins lunares sob a vigilância discreta dos guardas. Sua voz era mais suave do que eu imaginava, quase vulnerável. Minha marca começou a queimar como nunca antes, e algo dentro de mim simplesmente sabia. Seus olhos âmbar estudaram meu rosto com uma intensidade que me fez tremer. Você não é apenas minha companheira destinada, Elara. Você é a peça que faltava em mim todo esse tempo. Enquanto aprofundávamos nossa conexão, descobrimos que nossas marcas reagiam uma à outra de maneiras extraordinárias. Quando nossas mãos se tocavam, padrões de luz dançavam entre nossas peles, criando constelações efêmeras que contavam histórias de eras passadas. Kael me explicou que o sistema de clãs sempre funcionou através dessas marcas de destino, mas que nos últimos séculos, o poder delas havia diminuído, especialmente no clã Lua Prateada, onde a ênfase excessiva na pureza da linhagem havia enfraquecido as manifestações mágicas. Foi então que os primeiros sinais de oposição surgiram. Lisandra, que sempre me ignorara, agora me olhava com ódio puro. O que você fez com ele? Ela sussurrou furiosamente na manhã seguinte ao reconhecimento, me encurralando nos aposentos femininos. 1-0 como você não merece nem limpar as botas de um alfa, muito menos se tornar sua companheira. Seus olhos estreitaram quando notou minha marca, que mantinha um brilho suave e constante desde a noite anterior. Isso é trapaça, e eu vou provar. Meu tio Orin foi mais sutil, mas não menos perigoso. Minha querida sobrinha, ele disse com voz melíflua durante o jantar familiar, você compreende que esse desenvolvimento inesperado causa certa preocupação entre os anciãos. Muitos questionam como uma marca tão pálida poderia de repente brilhar com intensidade. Temem que magia proibida esteja envolvida. Seu sorriso não alcançou os olhos. Claro, eu mesmo defendi sua inocência, mas seria prudente você considerar, bem, a possibilidade de recusar esse vínculo pelo bem da estabilidade do clã. O isolamento que sempre senti agora assumia uma nova dimensão, não era mais apenas exclusão por inadequação, mas um ostracismo calculado por representar uma ameaça aos planos cuidadosamente tecidos por outros. Enquanto me deitava naquela noite, sentindo o calor reconfortante da minha marca contra o peito, percebi que a conexão com Kael não era apenas sobre encontrar amor, mas sobre descobrir verdades que haviam sido escondidas de mim, e de todo o nosso povo, por gerações. O impacto emocional era avassalador, mas pouco eu sabia que isso era apenas o prelúdio de conspirações muito mais profundas. As conspirações contra nosso vínculo se expandiram rapidamente, envolvendo não apenas Lisandra e meu tio, mas também anciãos conservadores do clã Lua Prateada que temiam que uma aliança direta com o poderoso clã Sol Dourado diminuísse sua autonomia. Descobri através de Lyra, uma das criadas mais jovens que sempre me tratou com gentileza, que Lisandra e Orin estavam espalhando rumores sobre minha suposta fraude destinal, alegando que eu havia usado feitiços de ligação ilegais para manipular a marca de Kael. Eles dizem que seus pais morreram porque se envolveram com magia proibida, Lyra sussurrou uma noite, seus olhos cheios de preocupação genuína. E que você herdou não apenas a marca pálida, mas também a inclinação para práticas obscuras. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Meus pais,
sempre retratados como decepções pelo tio Orin, agora estavam sendo usados como munição para destruir minha chance de felicidade. As evidências concretas das conspirações começaram a aparecer de forma sutis primeiro. Documentos históricos que eu consultava na biblioteca, especialmente aqueles relacionados a marcas que mudavam de intensidade, misteriosamente desapareciam das prateleiras. Quando tentei acessar os arquivos genealógicos para pesquisar sobre meus pais, descobri que a seção correspondente aos anos de seu nascimento e morte havia sido removida para restauração. A mensagem era clara: alguém não queria que eu descobrisse a verdade sobre minha linhagem. O isolamento social se intensificou de maneira calculada. Durante os treinamentos para a cerimônia de validação do vínculo, um ritual obrigatório onde o casal destinado deve demonstrar publicamente a sincronicidade de suas marcas, as outras mulheres do clã se recusavam a me ajudar com as complexas vestimentas cerimoniais ou a compartilhar os cantos ancestrais. Você não precisa de nossa ajuda, não é? Diziam com sorrisos falsos. Afinal, se é realmente a companheira destinada do grande alfa, você deve saber essas coisas instintivamente. Quando tentei buscar ajuda junto aos guardiões do destino, os árbitros neutros responsáveis por validar vínculos entre clãs, encontrei portas fechadas literal e figurativamente. O grão-guardião Teron, um homem idoso com quem meu falecido pai supostamente estudará, recusou-se a me receber, mandando dizer através de um aprendiz que questões de validade destinal devem ser resolvidas internamente dentro de cada clã antes da intervenção dos guardiões. O momento de aparente derrota veio durante o ritual da lua crescente, uma celebração menor onde Kael e eu deveríamos demonstrar publicamente pela primeira vez a sincronicidade de nossas marcas em uma atividade prática, acender as chamas destinais usando apenas a energia de nossas marcas combinadas. Enquanto nos preparávamos, senti uma estranha resistência no ar, como se algo estivesse bloqueando minha conexão com Kael. Nossas marcas, que normalmente brilhavam em uníssono, permaneceram opacas, e as chamas se recusaram a acender. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado pelos sussurros maliciosos de Lisandra: "Vem!" Eu disse que era fraude. Naquela noite, enclausurada em meus aposentos, alcancei o ponto mais baixo de desespero. Talvez eles estivessem certos, talvez eu realmente não fosse digna de Kael, e nossa conexão fosse apenas um acidente ou, pior, algum tipo de erro cósmico. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto olhava para minha marca, que agora parecia mais pálida do que nunca. Mas então, no auge de meu desespero, algo estranho aconteceu. Uma memória da infância, há muito esquecida, voltou à tona. Estava com minha mãe, pouco antes de ela adoecer, e ela segurava minha mão direita com uma expressão séria. Sua marca não é fraca, minha querida Elara, ela sussurrou, seus olhos brilhando com lágrimas. Ela está adormecida, esperando pelo momento certo para despertar. E quando isso acontecer? Suas palavras foram cortadas pela tosse, e eu, com minha mente infantil, não dei a devida importância. Agora, adulta e desesperada, entendi que havia mais verdade naquelas palavras do que eu jamais imaginara. Naquele momento de profunda vulnerabilidade, senti a primeira centelha de resistência interna crescer dentro de mim. Se havia uma conspiração para nos separar, isso significava que nosso vínculo era genuíno o suficiente para representar uma ameaça real aos planos de alguém. E se minha marca realmente tinha um poder adormecido, talvez eu pudesse encontrar uma maneira de despertá-lo sem depender da validação de outros. As pistas estavam todas lá, esperando para serem conectadas, e eu estava determinada a descobrir a verdade, não importa o custo. O que eu descobriria naquela noite me deixaria sem ar e mudaria completamente o curso de nosso destino. Na escuridão silenciosa daquela noite, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não seria mais vítima passiva das circunstâncias ou das manipulações de outros. Se havia uma verdade sobre meu destino com Kael, eu mesma a descobriria, e lutaria por ela com todas as minhas forças. A resignação que carregara por anos deu lugar a uma determinação feroz que queimava em meu peito como fogo vivo. Minha marca, que momentos antes parecia pálida, agora pulsava suavemente,
como se respondendo à minha mudança interna. Minha primeira ação foi buscar aliados inesperados. Lembrei-me de Lira, a criada que me alertara sobre os rumores, e de Teron, o velho grão-guardião que estudará com meu pai. Se ele se recusava a me receber oficialmente, talvez houvesse outras maneiras de alcançá-lo. Através de Lira, descobri que Teron visitava todas as manhãs o Santuário das Águas Silenciosas para meditação, um lugar fora dos limites para mulheres não iniciadas, mas acessível através dos túneis de serviço que Lira conhecia por suas funções como entregadora de oferendas. Minha investigação sobre a verdade do vínculo começou na biblioteca abandonada do Ala Leste, uma seção que meu tio Orin considerava irrelevante e, portanto, deixará sem vigilância. Enquanto revirava documentos empoeirados e genealogias esquecidas, descobri referências à Marca da Lua Primordial, uma lenda entre nosso povo que se acreditava extinta há séculos. De acordo com os textos fragmentados, essa marca não brilhava constantemente como as outras, mas permanecia adormecida até encontrar seu par destinado, um membro do clã Sol Dourado que carregasse a Marca do Sol Primordial. Quando os dois se encontravam, não apenas suas marcas brilhavam com intensidade sem precedentes, mas despertavam poderes ancestrais há muito perdidos. O planejamento estratégico se tornou minha obsessão meticulosa. Eu documentava cada descoberta, cada conexão, cada peça do quebra-cabeça que encontrava. Kael, embora preocupado com minha segurança, tornou-se meu parceiro nesta investigação secreta. Nossos encontros noturnos nos jardins lunares transformaram-se de conversas românticas para sessões de planejamento tático. Os registros do meu clã mencionam brevemente a lua primordial. Ele compartilhou uma noite, seus olhos sérios no claro de lua. Dizem que a última portadora viveu há 300 anos e foi traída por seu próprio irmão, que invejava seu poder. Desde então, o conhecimento sobre essa marca foi suprimido em ambos os clãs. Enquanto investigávamos mais profundamente, descobrimos vulnerabilidades cruciais em nossos antagonistas. Lisandra, apesar de sua confiança exterior, era profundamente insegura sobre seu próprio valor. Sua marca, embora brilhante, era na verdade uma das mais comuns do clã, e ela temia ser ultrapassada por mulheres verdadeiramente talentosas. Meu tio Orin, por sua vez, estava endividado com mercadores de outros clãs após investimentos fracassados em minas de cristal, e dependia de uma aliança vantajosa através do casamento de Lisandra para salvar sua fortuna. A preparação psicológica para o confronto final foi talvez o desafio mais difícil. Durante anos, fui ensinada a me curvar, a me fazer pequena, a aceitar meu lugar inferior na hierarquia do clã. Agora, precisaria me levantar perante todo o conselho tribal e desafiar tradições seculares. Pratiquei discursos diante do espelho, exercitei minha voz para não tremer, treinei minha postura para transmitir autoridade natural. Kael ficou ao meu lado durante todo esse processo, seu apoio inabalável tornando-se minha âncora em meio à turbulência emocional. A revelação gradual de meus próprios poderes adormecidos começou de maneira sutil primeiro. Percebi que conseguia sentir as emoções das pessoas através de suas marcas, uma habilidade que nenhum membro do clã demonstrara em gerações. Durante uma conversa particularmente tensa com Lisandra, senti a onda de inveja e medo que emanava de sua marca, compreendendo que sua crueldade vinha de um lugar de profunda insegurança. Em outra ocasião, quando Kael estava angustiado com notícias de ataques às fronteiras de seu território, consegui acalmá-lo apenas segurando sua mão e direcionando uma sensação de paz através de minha marca, um poder de cura emocional que eu nem sabia possuir. O plano definitivo tomou forma. Durante a cerimônia de validação do vínculo, o evento mais público do ciclo tribal, eu revelaria não apenas a verdade sobre nossa conexão destinal, mas também as conspirações que tentaram nos separar. Coletaríamos evidências incontestáveis, documentos históricos sobre a lua primordial, registros financeiros que mostravam as dívidas de Orin, e testemunhos de aliados discretos que concordaram em falar. Prepararíamos tudo meticulosamente, antecipando cada contra-ataque possível e preparando respostas para cada acusação. Havia um segredo que nem mesmo eu sabia sobre mim mesma,
algo que descobrira em um texto antigo que Lyra trouxera secretamente dos arquivos proibidos. A marca da lua primordial não era apenas sobre união ou cura, mas sobre restaurar o equilíbrio entre todos os clãs através do despertar de uma energia ancestral que havia sido suprimida por séculos de politicagem e ganância. O verdadeiro motivo pelo qual Orin e outros se opunham ao nosso vínculo não era apenas sobre poder político imediato, mas sobre o medo de que um poder maior e mais antigo que suas estruturas de controle fosse despertado. Na véspera da cerimônia, enquanto me preparava mentalmente para o confronto, senti uma calma estranha substituir a ansiedade. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, não apenas por mim e por Kael, mas por todo o nosso povo que merecia conhecer a verdade sobre seu próprio potencial adormecido. O plano estava em movimento, as peças estavam posicionadas, e eu estava pronta para enfrentar qualquer consequência. Havia uma última chance de recuar, de aceitar um destino menor e menos perigoso, mas eu a rejeitei com toda a força de meu ser renovado. O que aconteceria no dia seguinte definiria não apenas nosso futuro, mas o destino de todos os clãs das Montanhas Eternas. Bloco 5. Execução do plano, 5.924 caracteres. O dia da cerimônia de validação do vínculo amanheceu com um céu incomumente limpo, como se o próprio universo se preparasse para o evento que mudaria nosso mundo para sempre. Minhas mãos tremiam levemente enquanto vestia as roupas cerimoniais, não as tradicionais vestes prateadas do clã Lua Prateada, mas uma combinação única de prata e dourado que Kael enviará como símbolo de nossa união entre clãs. Cada peça de evidência que coletáramos estava cuidadosamente escondida em compartimentos secretos do meu manto, documentação meticulosa que exporia a verdade diante de todos os clãs reunidos. A implementação do plano começou antes mesmo do amanhecer. Lyra e outros aliados discretos posicionaram-se estrategicamente entre a multidão, prontos para fornecer suporte quando necessário. Teron, o velho grão-guardião, finalmente concordara em nos ouvir após receber cópias anônimas dos documentos sobre a supressão histórica da marca da lua primordial. Ele estaria presente na cerimônia com seus aprendizes, observando com olhos críticos cada detalhe. Até mesmo alguns membros do clã Sol Dourado que desconfiavam das intenções de Orin posicionaram-se perto dos principais anciãos, preparados para questionar narrativas falsas. A sequência de ações coordenadas para provar nosso vínculo foi coreografada com precisão milimétrica. Começaríamos com a demonstração tradicional de sincronicidade, acendendo as chamas de Shinais juntos, mas desta vez eu sabia como contornar o feitiço de bloqueio que Lisandra usará no ritual anterior. Em seguida, durante a parte da cerimônia onde o casal normalmente recitaria votos de fidelidade, eu enxeada apresentaria as primeiras evidências documentais sobre a verdadeira natureza de nossa conexão. Kael, por sua vez, revelaria os registros financeiros que mostravam o motivo por trás da oposição de Orin. A coleta final de evidências incontestáveis aconteceu na última hora, quando um mensageiro anônimo, que depois descobri ser um dos guardiões mais jovens simpatizantes à nossa causa, entregou a Kael um documento histórico crucial. O diário da última portadora da lua primordial, escondido por séculos nos arquivos secretos dos Guardiões do Destino. Nele, ela descrevia não apenas a natureza de seus poderes, mas também a traição de seu irmão, um ancestral direto de Orin, que temia que sua influência diminuísse seu próprio poder. O ciclo de supressão e traição era quase idêntico ao que eu enfrentava, confirmando que a história estava se repetindo 300 anos depois. Minha preparação emocional para o confronto público incluiu técnicas que aprenderá nos textos ancestrais, respiração profunda para acalmar o sistema nervoso, visualização de resultados positivos, e o reconhecimento de que eu estava lutando não apenas por mim, mas por todos os futuros portadores de marcas especiais que poderiam ser suprimidos por medo e inveja. Kael e eu passamos a hora anterior à cerimônia em meditação silenciosa juntos, nossas marcas pulsando em uníssono perfeito, criando uma bolha de serenidade ao nosso redor que nem mesmo os olhares hostis conseguiam penetrar. Os momentos de alta tensão começaram quando entramos no grande salão cerimonial. Desta vez, em vez de me dirigir ao último banco, caminhei ao lado de Kael até o centro do recinto, nossa postura ereta e determinada causando sussurros imediatos entre a assembleia.
Consigo sentir as ondas de choque, inveja, curiosidade e apoio que emanavam das marcas dos presentes. Minha habilidade recém-descoberta de perceber emoções através das marcas já se mostrando invaluável. Quando passei por Lisandra, senti a onda quase física de seu ódio, mas também o medo subjacente. Ela sabia que algo era diferente desta vez. A colocação das peças finais do quebra-cabeça aconteceu nos momentos antes do início formal da cerimônia. Teron, o grão-guardião, aproximou-se discretamente e sussurrou que examinara os documentos e encontrara anomalias históricas preocupantes que exigiriam investigação, confirmando que ele agora duvidava da narrativa oficial. 2 anciãos do clã Sol Dourado que inicialmente se opuseram à nossa união vieram cumprimentar Kael com respeito renovado, evidentemente impressionados pela serenidade e determinação que demonstrávamos perante a oposição. A antecipação psicológica do clímax era quase palpável. Cada olhar, cada sussurro, cada movimento no salão parecia carregado de significado. Meu coração batia forte no peito, mas minha mente permanecia extraordinariamente clara. Ensaiara mentalmente este momento inúmeras vezes, preparando-me para cada cenário possível. Sabia que Orin e Lisandra tentariam nos desacreditar durante a demonstração de sincronicidade, provavelmente usando o mesmo feitiço de bloqueio ou algo ainda mais forte. Mas desta vez, estávamos preparados não apenas para neutralizar sua sabotagem, mas para expô-la publicamente. Havia uma última chance de recuar heroicamente, poderíamos simplesmente completar a cerimônia sem confrontos, aceitando uma vitória pessoal sem expor as conspirações maiores. Mas quando meus olhos encontraram os de Kael, vi nele a mesma determinação que queimava em mim. Recuar agora significaria que outros no futuro enfrentariam as mesmas lutas, que o ciclo de supressão continuaria. Nossa luta tinha se tornado maior que nós mesmos, e tínhamos a responsabilidade de ver isso até o fim, não importando as consequências pessoais. A cerimônia estava prestes a começar, e com ela, a batalha pelo destino de nossa união, e pelo futuro de todos os clãs. O momento do confronto público chegou quando o ancião mestre do ritual nos convocou ao centro do círculo cerimonial para a demonstração de sincronicidade. Como previsto, assim que Kael e eu estendemos nossas mãos para acender as chamas destinais, senti imediatamente a mesma resistência do ritual anterior, um feitiço de bloqueio sutil que Lisandra lançara de seu lugar entre as mulheres do clã. Mas desta vez, estava preparada. Em vez de lutar contra o bloqueio, direcionei a energia de minha marca para amplificá-lo, fazendo com que uma teia de energia escura e retorcida se tornasse visível para todos no salão. Gritos de surpresa ecoaram quando as linhas de força corruptas ficaram aparentes, rastreando diretamente até Lisandra. O que é isso? O ancião mestre perguntou, chocado. Quem ousa profanar o ritual de validação? Foi o sinal para iniciarmos nossa revelação dramática. Isto é sabotagem, Kael declarou, sua voz carregada de autoridade que silenciou instantaneamente a sala. E não é a primeira vez que minha companheira destinada e eu enfrentamos tais interferências. Enquanto ele falava, eu direcionei conscientemente mais energia para minha marca, fazendo com que ela brilhasse com intensidade sem precedentes, não o prata comum de nosso clã, mas um branco prateado radiante que os textos descreviam como a verdadeira luz da lua primordial. A apresentação de nossas evidências começou com os documentos históricos. Enquanto Kael revelava os registros sobre a marca da lua primordial e sua supressão histórica, eu caminhei até onde Orin estava sentado, meu olhar fixo no dele. Meu tio sabe algo sobre isso, não é? Perguntei, minha voz mais firme do que jamais imaginei possível. Assim como seu ancestral traiu a última portadora desta marca há 300 anos, você tentou suprimir minha verdadeira natureza para manter seu poder e resolver suas dívidas. As reações em cadeia dos antagonistas foram exactly como esperávamos, primeiro choque, depois pânico e finalmente desespero. Orin levantou-se bruscamente, seu rosto pálido de incredulidade. Isso é absurdo. Ela está mentindo. Mas antes que pudesse dizer mais, Kael apresentou os registros financeiros que mostravam as dívidas massivas de Orin com mercadores de outros clãs,
dívidas que seriam perdoadas se Lisandra se unisse a um aliado poderoso através de um casamento arranjado. Lisandra, por sua vez, entrou em pânico completo quando Teron, o grão-guardião, levantou-se para falar. Examinei os documentos que o Alfa Kael me apresentou, declarou o velho guardião, sua voz grave carregada de decepção. E posso confirmar que há verdade substancial em suas alegações. A marca da lua primordial foi ainda suprimida em nossos registros históricos, e a linhagem de Orin está envolvida neste encobrimento desde a traição original. O momento de demonstração de poderes veio quando Lisandra, em desespero, tentou lançar um feitiço mais poderoso contra mim, um feitiço de escuridão que faria minha marca parecer corrupta. Mas em vez de me afetar, a escuridão foi absorvida por minha marca e transformada em luz ainda mais brilhante. Pela primeira vez, meu poder de cura não apenas se manifestou, mas tornou-se visível para todos. Ondas de energia prateada curaram pequenas feridas e aliviaram dores crônicas entre os presentes, deixando evidente que minha habilidade era genuína e benéfica. A inversão total de poder e hierarquia social aconteceu de maneira quase palpável. Os mesmos anciãos que me olhavam com desdém agora fitavam-me com reverência. Membros do clã Lua Prateada que sempre me ignoraram agora curvavam-se levemente quando meu olhar passava sobre eles. A autoridade de Orin desintegrou-se diante de nossos olhos quando os guardas cerimoniais, seguindo instruções secretas de Kael, cercaram ele e Lisandra para impedi-los de fugir. O momento de justiça máxima chegou quando Teron exigiu que Orin confessasse publicamente. Sob a pressão das evidências incontestáveis e do poder agora visível da minha marca, meu tio quebrou. Eu só queria proteger nosso clã, ele gaguejou, seu rosto mostrando o peso de sua traição. A lua primordial sempre trouxe mudanças, e eu temia que essas mudanças nos enfraqueceriam. Sua confissão não apenas validou todas as nossas alegações, mas expôs a rede completa de conspirações que incluía outros anciãos conservadores que agora se encolhiam em seus assentos, tentando evitar serem notados. O reconhecimento unânime de minha força e valor veio de forma inesperada e emocionante. Um por um, membros de todos os clãs presentes levantaram-se e inclinaram a cabeça em respeito, não apenas para mim, mas para a verdade que representávamos. O próprio ancião mestre, com lágrimas nos olhos, declarou: hoje testemunhamos não apenas a validação de um vínculo destinal, mas o renascimento de uma verdade há muito perdida. A lua primordial retornou para nos guiar de volta ao equilíbrio. Enquanto Kael e eu ficávamos de mãos dadas no centro do salão, nossas marcas brilhando em harmoniosa sincronicidade, senti uma transformação completa dentro de mim. Já não era a garota invisível sentada sozinha no último banco, mas uma mulher que encontrara não apenas seu lugar no mundo, mas seu propósito maior. O confronto que temera tanto tornará-se minha libertação, e a verdade que tentaram suprimir tornará-se minha maior força. As consequências para todos os envolvidos estavam apenas começando, mas naquele momento, tudo o que importava era que o amor e a verdade haviam prevalecido. A nova realidade social estabeleceu-se rapidamente após a exposição pública da conspiração. Orin e Lisandra foram exilados para os mosteiros do silêncio nas montanhas do norte, onde passariam os próximos anos em reflexão e redenção, longe da política dos clãs. Os outros anciãos envolvidos na supressão da verdade histórica renunciaram voluntariamente a seus cargos, permitindo que uma nova geração de líderes assumisse posições de poder. Pela primeira vez em séculos, mulheres com marcas incomuns ou poderes diferentes receberam reconhecimento e apoio em vez de ostracismo. Minha transformação completa de garota invisível para líder respeitada foi simbolizada pela cerimônia de coroação que ocorreu uma lua após o confronto. Não era apenas uma celebração de minha união com Kael, mas o reconhecimento formal de meu papel como guardiã da lua primordial, um título que não existia há 300 anos. Vestindo não as cores tradicionais de um único clã, mas uma mistura de prata, dourado e azul profundo que representava a união de todos os clãs, senti o peso e a honra da responsabilidade que agora carregava. A cerimônia de união emocionante aconteceu ao pôr do sol no Pico dos Destinos, o local mais sagrado para todos os clãs. Diferente dos rituais formais e rígidos do passado,
nossa celebração incorporou elementos de todas as tradições tribais, simbolizando a nova era de cooperação que nascia. Quando Kael e eu trocamos nossos votos não apenas como companheiros destinados, mas como parceiros iguais na liderança de nossos povos unificados, as marcas de todos os presentes brilharam espontaneamente em resposta, um fenômeno que os registros históricos diziam ocorrer apenas durante os momentos de maior harmonia entre os clãs. O destino final dos antagonistas revelou nuances inesperadas. Durante seu exílio, Orin começou a escrever uma reconciliação histórica completa dos eventos que levaram à supressão da lua primordial, encontrando na verdade uma redenção que o poder político nunca lhe dera. Lisandra, após um ano nos mosteiros, pediu para se juntar aos Guardiões das Fronteiras, uma posição que exigia coragem e sacrifício, mas que lhe concedeu o respeito genuíno que sempre buscou através de manipulação. Até mesmo os anciãos conservadores que se opuseram a nós encontraram novos propósitos como conselheiros históricos, sua sabedoria sendo valorizada sem que detivessem poder de veto sobre o progresso. As consequências de longo prazo para o Reino Unificado foram profundamente transformadoras. Com a lua primordial ativa novamente, os poderes de cura e empatia que haviam sido suprimidos por séculos começaram a despertar em outros membros dos clãs. Crianças que antes seriam consideradas defeituosas por terem marcas incomuns agora eram celebradas por sua singularidade. O sistema educacional foi reformulado para valorizar diferentes tipos de inteligência e habilidade, não apenas a força guerreira tradicionalmente privilegiada. As lições aprendidas sobre amor e autenticidade tornaram-se o fundamento de nossa nova sociedade. Kael e eu governamos juntos, tomando decisões baseadas não no que era tradicional ou politicamente vantajoso, mas no que era verdadeiramente melhor para nosso povo. Descobrimos que o amor destinado não era sobre perfeição ou ausência de desafios, mas sobre a coragem de ser autêntico mesmo quando o mundo exige conformidade, e sobre encontrar força na vulnerabilidade compartilhada. Minhas reflexões mais profundas sobre destino versus escolha amadureceram com o tempo. Compreendi que o destino nos apresenta oportunidades, mas somos nós que escolhemos aceitá-las ou não. Minha marca poderia ter permanecido adormecida para sempre se eu tivesse aceitado o papel de vítima que me designaram. Kael poderia ter ignorado a conexão entre nós se tivesse priorizado alianças políticas convencionais. O verdadeiro poder não estava no destino em si, mas na coragem de abraçá-lo conscientemente e moldá-lo através de nossas escolhas. A mensagem inspiracional sobre encontrar seu lugar tornou-se o legado que mais me orgulhava. Jovens de todos os clãs agora me procuravam não por minha posição ou poder, mas porque viam em minha história a esperança de que eles também poderiam encontrar seu lugar em um mundo que nem sempre valoriza diferenças. Criei escolas e programas de mentoria especificamente para aqueles que se sentiam deslocados ou subestimados, assegurando que ninguém precisasse passar pela solidão e invisibilidade que eu experimentara. Nos anos que se seguiram, o território unificado floresceu de maneiras nunca antes vistas. As Montanhas Eternas, antes divididas por disputas tribais e desconfiança, tornaram-se um exemplo de cooperação intercultural. Comércio, arte e conhecimento floresceram, e nosso sistema de governo baseado em complementaridade em vez de dominação tornou-se modelo para outras regiões. A cura que minha marca representava manifestou-se não apenas literalmente na capacidade de curar doenças, mas metaforicamente na cura de divisões e histórias que há muito enfraqueciam nosso povo. Olhando para trás, compreendi que cada momento de dor e exclusão que vivi preparou-me exatamente para o propósito que agora cumpria. Minha familiaridade com a solidão tornou-me mais compassiva com os excluídos. Minha experiência com a injustiça deu-me determinação para criar sistemas mais equitativos. Até mesmo meus anos de estudo solitário na biblioteca provaram-se indispensáveis quando precisei pesquisar a verdade histórica para defender nosso vínculo. Nada na minha jornada foi desperdiçado, cada peça encontrou seu lugar no todo. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele é história de amor e destino, como você nunca viu antes. E lembre-se, não importa quão invisível ou inadequado você se sinta, seu lugar no mundo espera por você, às vezes,
basta a coragem de aceitar que você é digno de ocupá-lo.